Olá, olá, estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 20 de novembro de 2020. Eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre, Vera Galante de Brasília, Rogério Schmidt de São Paulo. Oi, gente. Oi, gente, olá a todos. Salve, salve. E, bom, uma semana com alguns movimentos, uma semana em especial que nós tratamos no meio da semana com uma conversa sobre as eleições municipais com o Fábio Lacerda, muitíssimo interessante. E acho que o Empower Connection de hoje fica um pouco baseado nisso, né? No rescaldo das eleições municipais e alguns acontecimentos como a cúpula do BRICS e o próprio dia 20 de novembro também um dia importante para ser lembrado e constantemente mencionado. Bom, vamos começar pelo princípio, eleições municipais. O que dá para a gente ainda conversar um pouco mais, pegando dos resultados, da conversa com o Fábio, e que vocês gostariam de colocar já na mesa? Assim, eu queria destacar, a gente não falou, deu aquela confusão que o TSE aprontou, né, na divulgação dos resultados, né, ficou aquela expectativa, a apuração demorou um pouco, bem mais do que se imaginava. Na segunda-feira ainda tinha algumas cidades que não tinham divulgado o resultado, né, mas agora já dá para fazer um balanço bem mais equilibrado, né? Foi uma eleição, como se esperava, bem diferente da eleição de 2018, né? Interessante, né? Porque em 2018 tivemos a polarização entre o Bolsonaro e o PT, né? E agora em 2020 foi um cenário completamente diferente, né? Tanto os candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro, o PSL, que é o seu antigo partido, como também o PT, né, tiveram um desempenho muito fraco, né, nessa eleição. Então acho que dá para dizer assim que foi a eleição aí dos partidos mais moderados, né, de centro-direita. E vamos ter o segundo turno, né? Agora em várias cidades importantes, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Mas eu chamaria atenção para esse descolamento aí entre o que foi o processo eleitoral de 2020 do que foi o processo eleitoral de 2018, né? Eu até escrevi um artigo no nosso blog essa semana falando um pouco sobre isso, né? O que predominou não foi digamos, os conflitos ao nível nacional, né? Quer dizer, não houve uma nacionalização dessa eleição. O que foi decisivo parece ter sido mesmo o desempenho, né, em cada município do prefeito que estava encerrando o seu mandato e os bem avaliados conseguiram se reeleger ou foram para o segundo turno, e os mal avaliados ficaram de fora do segundo turno ou estão indo para o segundo turno, mas com probabilidade muito grande de serem derrotados, né? Esse é o destaque que eu daria. Eu colocaria também uma percepção muito rasa, Rogério e Vera, porque são muitos municípios, mas pegando os principais municípios e as principais composições das câmaras de vereadores, é isso que o Rogério colocou, essa mesma lógica se faz presente. E um fato interessante é que ainda mantivemos uma baixa renovação da Câmara de Vereadores, né? Então, muitos vereadores sendo reeleitos por findados mandatos, né? Não tivemos grandes surpresas ou uma grande renovação na Câmara de Vereadores, como alguns analistas apontavam inicialmente. Acho que são. E aí eu vou trazer um fato interessante para a eleição aqui de Porto Alegre, né? As pesquisas todas apontavam Manuela Dávila, candidata do PCdoB, como liderando a intenção de votos. E aí nós comentamos no Empower Connection a saída do ex-prefeito José Fortunati e como essa saída dele reverteu a lógica das pesquisas pré-campanha. O outro candidato, de centro-direita, ele superou a Manuela Dávila nas eleições, sendo o candidato mais votado. E agora entra Sebastião Melo, né, do Sebastião MDB. Melo, exatamente. Agora ele entra como o favorito nas eleições, no segundo turno dessas eleições municipais em Porto Alegre. Ainda em Porto Alegre, que é onde eu acabo
concentrando mais a atenção. O PSOL teve um destaque muito interessante com 4 vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Porto Alegre, algo muito relevante, trazendo um novo poder para essa centro-esquerda aqui no município. Então, são 2 destaques aqui regionais, locais, ainda mais precisamente. Eu só vou fazer um comentário. Como eu não voto, eu moro no Distrito Federal, não tem eleição municipal aqui, então eu fico só observando. Então, independente de dados, eu acho que essa eleição mostra muito o cansaço que há na polarização de extremos. Então, quem está vencendo são os partidos mais de centro, as propostas mais equilibrados, vamos dizer assim, não tão radicalizados, em todos os lugares. Agora, a gente vê no Rio, por exemplo, o prefeito Crivella, agora no segundo turno, ele tentando colar no Eduardo Paes algum discurso muito radical de pedofilia, as escolas vão permitir pedofilia e tudo mais, coisas que remetem àquela polarização antiga, mas que não conseguem mais atrair aquela paixão do eleitor, não é? Tanto que o Eduardo Paes lidera com certa folga. Então, assim, como quem não vota, aí descolando de porcentagens e tudo mais, o que eu observo é o cansaço com aquela polarização, aquele, sabe, tudo ou nada. Só para fechar, uma coisa que eu esqueci de mencionar, essa eleição também teve uma abstenção significativamente mais alta, né, do que as eleições anteriores. As eleições municipais no Brasil costumam ter menos abstenção do que nas eleições para presidente, por exemplo. Mas esse ano, e claramente por conta aí da pandemia, né, as pessoas ficaram em casa, assim, então você teve nacionalmente uma taxa de abstenção muito mais alta do que o normal, né? Não que tenha sido influenciado diretamente os resultados, né? Na prática, a abstenção, assim como o voto branco e o voto nulo não faz diferença nenhuma, né? Mas vamos ver como é que vai agora em 2022, né? Se essa abstenção vai retornar ao patamar anterior, né? Ou se vai continuar nesse nível mais elevado. Espero que até 2022 a vacina já tenha sido disponibilizada, né? Sim. Isso também é outro ponto de destaque da semana, né? Que não cabe a nós comentarmos muito, mas o avanço das pesquisas e das vacinas nos aproximando cada vez mais de uma solução para esse problema global. Mas eu vou ficar ainda, Rogério, só para a gente matar assunto eleições, hoje é Dia da Consciência Negra. E aí você tinha separado alguns números interessantes para apresentar hoje no programa, né? É verdade, né? Acho que é uma notícia importante, né? Especialmente tendo em vista aí o dia que a gente está comemorando hoje. Aqui em São Paulo, por exemplo, é um feriado municipal, na verdade, né? Então não são em todos os lugares do Brasil que se comemora o Dia da Consciência Negra. Aqui em São Paulo é um deles, mas na verdade esse feriado tinha sido antecipado lá para o começo da pandemia, né? Então hoje está um dia meio estranho, assim, algumas pessoas foram trabalhar, outras não. Mas eu estava dando uma olhada numa reportagem que saiu na Folha de São Paulo ontem, que faz um panorama, né, do desempenho aí dos candidatos pretos e pardos, para usar a linguagem do IBGE, né, nessa eleição municipal, né? Eu achei alguns dados assim bastante encorajadores, né? Só para ter uma referência, no Brasil como um todo, a população, os negros, né, que são pretos e pardos na linguagem do IBGE, correspondem a 56% dos habitantes brasileiros e os brancos a 43%. E nessa eleição para vereador, os vereadores eleitos de cor negra são 45%. É o número mais alto de toda a história, né? Desde que o TSE começou a ter um banco de dados, né, sobre raça nas eleições, né?
Então, 45% não chega aos 56% que os negros são na população como um todo, mas é um número bem mais alto do que nas eleições anteriores. Agora, na eleição para prefeito, curiosamente, né, só 30% dos prefeitos eleitos no primeiro turno são pretos ou pardos, né? Aí fica num patamar, também cresceu em relação à eleição anterior, né? Mas num patamar abaixo dos vereadores, né? Que mostra o efeito aí do sistema eleitoral, né? No caso da eleição para vereador, a eleição é proporcional, né? E no caso da eleição para prefeito, a eleição é majoritária, né? Então, o desempenho aí dos candidatos negros, né, pretos e pardos, é bem melhor nas eleições para vereador do que nas eleições para prefeito, não necessariamente por conta de racismo, né, mas certamente por conta do fator do tipo de regra eleitoral que é usada, né? Então, era deixar esse registro aí, que eu acho positivo, ainda tem espaço para crescer aí, mas o desempenho dos candidatos negros foi bastante positivo nessa eleição, especialmente no caso da eleição para vereador. Legal. Um outro... Acho que a Vera podia falar um pouquinho do rescaldo das eleições americanas também, né? Ainda tem se espremer ainda da assunto, né, Vera? Eu acho que tem assunto aqui por um bom tempo ainda. O presidente Trump está parecendo uma criança mimada, realmente não quer entregar o posto, ele não está fazendo nada, ele não tem a agenda dele está absolutamente vazia, não tem compromisso público, então ele tirou férias da presidência, os Estados Unidos estão meio parados, mas ele não sai do Twitter dizendo que a eleição foi fraudada, roubada e etc. E é cada vez mais evidente que não foi e que Biden venceu por uma larga margem. Só que ele não concede, ele não reconhece, não abre para a transição e fica espalhando teorias conspiratórias. Isso eu acho um perigo, porque muita gente acredita. Os Estados Unidos sempre foram conhecidos por uma democracia sólida, onde todos respeitam o voto, todos os discursos. Eu recomendei semana passada, recomendo de novo. Assistam os discursos de todos os candidatos que perderam, do presidente Obama, que não concorreu à reeleição, mas ele passou o governo para o presidente Trump, como reconheceram a vitória do adversário. Isso aí é uma coisa que, para isso que existe o voto. A população vai escolher. Judicializou as eleições, como a gente previa, mas de 29 ações até agora, como chama? Apresentadas pelo Partido Republicano, só uma foi bem-sucedida. Então, 28 foram descartadas, elas não foram aceitas, não foram nem apreciadas. Quer dizer, e a hora que chega num tribunal, há consequências para o advogado, se mentir para um juiz. Então, a hora que chega num tribunal, por exemplo, um juiz perguntou para o Rudy Giuliani, que é o mais ardente defensor da roubalheira, né? Houve fraude na eleição? Você aqui na petição de vocês não diz que houve fraude. Você está dizendo que houve fraude? Ele falou, não estou. Quer dizer, na hora do aperto, admite que não é. É só para fazer barulho. Então, isso é muito ruim, porque aumenta a polarização, acabamos de falar agora mesmo que está cansando a polarização aqui, mas lá aumenta a polarização e a animosidade dos dois lados. Presidente Biden, presidente eleito, por enquanto, Biden, quando assumir a presidência no dia 20 de janeiro, vai ter um trabalho enorme de pacificar o país. É a primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que pacificar o país e atacar a Covid, que está crescendo. Esse é outro... Já está montando a equipe de governo, né, Vera? O Biden já está, não está esperando o Trump, não. Já está, vários nomes aí já estão sendo anunciados, né?
E, na verdade, os dissidentes do Trump, os que saíram do governo recentemente, outros que estão no governo, mas não vão aparecer nunca, já estão colaborando com Biden, porque é irreversível. Bom, o Trump está tentando, né? Assim, mudar na hora do colégio eleitoral, que os eleitores do colégio eleitoral não votem de acordo com a votação de seus estados, mas que votem segundo o desejo do presidente Trump. É uma possibilidade que existe. Remoticíssima, mas existe. 0,1%, né? Talvez. 0,1, eu acho. É um negócio bem longe. Então, quase assim, como ganhar na Mega Sena, talvez. Pois é. Então, assim, a gente não descarta de vez, porque é 2020, né? Então, tudo é possível. Mas que é remota, então, ele está apostando nisso e ele está, assim, tá parecendo criança mimada e birrada. E é feio, é feio. Um presidente de uma potência fazer isso. Então, eu acho que a gente ainda vai ter assunto de eleições americanas por um bom tempo. Quero ver quando que o presidente Bolsonaro vai também reconhecer a vitória de Biden, porque isso pode trazer consequências para a política externa brasileira. Não acredito que no primeiro momento, quer dizer, no primeiro momento sim, depois tudo se ajeita, mas a equipe de lá está contando quem é que reconheceu, quem não. E o Brasil não está em boa companhia. Aí está o último, para usar uma metáfora que o próprio presidente gosta, o último namoro do presidente é com o presidente Putin da Rússia. Pois é, vamos ver, né? Então, pois é, eu vou parar por aqui, não vou falar mais 2h30. Eu acho que dá para pegar um pouquinho dessa questão da relação do Brasil com a Rússia, ou mais precisamente Bolsonaro e Putin. Essa semana também a cúpula dos BRICS acabou gerando algumas manchetes com alguns assuntos que são de menor interesse macropolítico, que não funcionam, não caem muito bem para uma análise de conjuntura mais acertada. E aí eu estou falando especificamente da questão da madeira e quem vai fiscalizar a madeira. Isso imperou nas redes e notícias ao longo dessa semana, mas que de fato não representa nada muito importante ou relevante para as relações internacionais do Brasil. O que é relevante, o que é importante e merece um destaque são as manifestações do presidente Bolsonaro em relação a uma reforma na Organização Mundial da Saúde, uma reforma na Organização Mundial do Comércio. São pleitos que ele vem paulatinamente falando e que aproveitou de novo esse fórum para colocar isso em evidência. E aí eu acho que aqui entra talvez o mais relevante em relação ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, que pela primeira vez na declaração oficial dos BRICS não teve menção a uma expansão do número de países membros ou fixos do Conselho de Segurança. Historicamente, sempre havia essa menção do bloco sendo favorável a uma expansão e dessa vez não houve. Isso demonstra claramente o desgaste na relação entre China e Brasil, entre China e Índia. Eu acho que isso para as relações internacionais e para a diplomacia brasileira é um sinal de alerta. Se você começa a criar confusão com China, se você começa a criar confusão com os Estados Unidos, que parceiros políticos e comerciais acabam restando para você? É complicado. Você acaba se tornando marginal na política internacional e isso é muito preocupante para o futuro do país. Acho que são assim, da cúpula dos BRICS são o que mais sai de alerta e de destaque dessa semana também. Esse desgaste da relação China e Índia e como que o Brasil se coloca nesse cenário. Não, eu ia dizer, Luiz, desculpa te interromper, ainda bem que foi uma cúpula virtual, né? Porque se tivesse sido presencial, de repente podia até ocorrer lá uns arranca-rabos lá entre os... Principalmente depois que o Putin vai lá e elogia a masculinidade do presidente Bolsonaro. Já que eu sou macho, eu vou então partir pro pau. Mas o Putin foi uma jogada de mestre.
Foi. A diplomacia russa e o Vladimir Putin, de um modo geral, ele não dá ponto sem nó. É muito interessante analisar e estudar um pouco sobre o comportamento da Rússia ao longo da história, né? E principalmente nesses últimos 20 anos. É bem relevante. Mas, gente, algum outro ponto de destaque, o que olhar para a semana que vem, já nos encaminhando para o segundo turno das eleições municipais? É isso que eu queria dizer, né? Semana que vem é a última semana aí antes do segundo turno. A eleição vai ser no outro domingo, né? Dia 29. Então vamos ter aquela semana tradicional, né? Não vai ter muita coisa acontecendo em Brasília, no Congresso. Acho que nenhuma votação importante. Essa semana também já foi um pouco assim. A gente nem falou de Congresso aqui, né? E semana que vem vai ser semana de debates, pesquisas. Então vamos acompanhar aí com atenção, né? Essas capitais são, acho que 57 capitais ou cidades com mais de 200 mil eleitores que ainda vão ter segundo turno, né? Para saber a configuração final aí da força dos partidos, enfim, e de alguns nomes aí que são potenciais, né? Candidatos a governadora, até a presidente da República, né? Em 2022. Então, acho que o segundo turno vai ser o grande destaque da próxima semana, com certeza. Continuando a eleição americana, eu quero ver quanto tempo o Partido Republicano vai aguentar sem tomar uma posição com relação à vitória de Biden, né? Reconhecer a vitória de Biden. Cada vez mais governadores, inclusive, estão reconhecendo a vitória de Biden, governadores republicanos. Mas falta ainda um pronunciamento oficial do partido. Não sei se vem, mas as pessoas já estão começando a reconhecer essa vitória. Semana que vem, acho que a gente tem que ver se e quando o presidente Bolsonaro vai reconhecer a vitória do presidente eleito Biden e quais as ações que Trump vai continuar a tomar, já que agora está terminando o prazo dos estados certificarem as eleições. Aí sim começa mais processos, mas eu não sei se eles vão conseguir grande coisa. Quero ver. Eu acho que também fica de alerta a questão do Covid, que os números vêm aumentando no mundo, não é diferente no Brasil, nos Estados Unidos, tomando proporções alarmantes. Então, para ver o desenrolar da geopolítica do Covid, né? Que novos rumos teremos na semana que vem. Gente, aqui em São Paulo, desculpa, chegaram já 120 mil doses da vacina do Coronavac, né? Que estão escondidas, né? Isso diz muito sobre o momento em que o país e o mundo atravessa, né? Imagina, quer dizer, o Instituto Butantan tem que esconder o lugar onde estão armazenadas essas doses da vacina, né? É impressionante, é impensável. É algo que cairia muito bem num roteiro de filme de Hollywood, mas que se torna o ano de 2020. A vida real. Gente, ótimo final de semana para vocês. Aqui no sul, calor chegando forte. Vamos começando o nosso verão Forno Alegre. Então tá joia. Bom final de semana. Até mais. Ótimo final de semana para todos. Até. Até logo, até a semana que vem. Até semana que vem.